Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Ficamos mais uma vez felizes e agradecidos por este dia que estamos tendo e agradecidos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Damasceno, de Tomé Açu, no Pará, Sueli Evangelista, de Cianorte, no Paraná, Maria Alzeni, de Porto Velho, em Rondônia, pedindo orações especialmente pelo seu filho Osvaldo, que não está bem, está internado, e que Deus faça um milagre na vida de Osvaldo. Um alô especial para a veneranda evangelista de Itajaí, Santa Catarina, também pedindo orações por sua filha Juscelia, que também está com problemas de saúde. Edil Vicente Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Neuza de Vilhena, em Rondônia. Também Daniel Souza, de Vilhena, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Esteja com todos os que estudam conosco e que passam por momentos de dor, luto, sofrimento, tristeza, enfermidades, desemprego, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, que não desanimem da fé e tenham a certeza de que Tu terás o melhor para nos dar. Abençoe isso que nos pedem orações e especialmente o Osvaldo, que está internado, e também a Juscelia, Pai. Tenha misericórdia deles e de todos os demais que nos pedem orações. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estamos falando a respeito de tirarmos lições do passado para a nossa vida, e tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso ensino, é para a nossa correção, é para a nossa repreensão, e erros que foram cometidos no passado pelos povo que era o povo de Deus, estão registrados aqui para que nós não caiamos no mesmo erro. Por exemplo, ontem nós estivemos aqui vendo que o povo se rebelava com Deus quando eles foram tirados do Egito, reclamavam de tudo, murmuravam. No Egito era melhor, no Egito tinha comida, no Egito eles tinham carne, eles tinham alho, cebola, enfim, eles citam várias coisas, né, que eles tinham no Egito, e agora no deserto estavam ali apenas comendo maná, e começaram a reclamar do maná, esse pão vil. Ontem nós estudamos aqui Salmo 78, eu pedi se vocês pudessem ler, se ainda não leram, leiam o Salmo 78, e está ali relatado, é um salmo grande, como eu disse, mas está ali relatado a rebelião do povo contra Deus, e quando eles se queixaram deste pão que caía do céu, o maná, que era um pão vil, segundo eles queriam carne, e Deus mandou carne, mandou codornizes, muitas aves. Manhã amanheceu coberto de aves para todo lado, e então eles mataram, comeram, e esses que se queixaram de Deus, que reclamaram do maná, diz-nos aqui a palavra de Deus, que eles estavam ainda com a carne na boca, né, entre os dentes, e morreram. Por quê? Porque Deus, ele se irou contra esses que reclamavam. De tudo que acontecia, eles reclamavam. E então eles queriam carne, então Deus deu carne, só que eles comeram e morreram. Agora os que não reclamaram, comeram e não morreram. E foi relatado aqui no Salmo 78, as maravilhas que Deus havia feito ao povo de Israel, desde a tirada deles lá do Egito e até a entrada deles na terra de Canaã. Deus esteve com eles cada dia, sempre cuidando deles, se mantendo fiel à promessa que ele havia feito a Abraão. E Deus, irmãos, ele não falha, ele é fiel, ele cumpre. E queremos hoje meditar no Salmo 105,
Aqui no Salmo 105 nós vamos ver que o povo estava sendo lembrado de louvar e agradecer a Deus. Aqui no Salmo 105 começa no primeiro verso dizendo: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome, alegrem-se em todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse e em seu favor repreendeu reis. E aí o Salmo 105 ele continua. Também é um salmo grande, mas que vale a pena ler para lembrar ali as maravilhas que Deus fez para com o povo de Israel e serem gratos a Deus, louvar a Deus. E nós também, irmãos, somos chamados a louvarmos e darmos graças a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Cada dia que passa, Deus concede bênçãos a cada um de nós. É claro que às vezes passamos por adversidades, por momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, mas nós temos que dar graças a Deus, porque Deus está sempre conosco, presente e cumprindo a sua promessa. A promessa de Deus para nós hoje é que nós vamos herdar a terra, a Canaã celestial. A promessa que Deus fez a Abraão é que daria a eles a descendência de Abraão, a terra de Canaã, como herança. E Deus cumpriu. Deus disse que os descendentes de Abraão iriam passar 400 anos escravos, e isso aconteceu. Eles ficaram escravos lá no Egito. E a palavra de Deus nos diz que a partir do momento que José, filho de Jacó, que havia sido vendido como escravo para o Egito, quando ele assume o reino do Egito para governar, porque ele interpretou o sonho do rei, que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de fome, nos sonhos que o rei havia tido, então o rei colocou José como o governador do Egito. E realmente houve fartura durante 7 anos, e José, ele foi orientando o povo a trazer todo o alimento colhido para que armazenasse, e ele iria depois, na época de seca, ter alimento para suprir as necessidades do povo, e assim aconteceu. Houve fome também em Canaã, e ali estava Jacó, pai de José, com os seus irmãos, e começaram também a passar fome. E eles souberam que no Egito tinha comida, e eles foram lá para comprar comida. E José reconheceu que eram seus irmãos. E então, depois de tudo que aconteceu, quando José se revelou que era irmão deles, que eles haviam vendido para o Egito, José disse: olha, foi Deus que providenciou que eu estivesse aqui para salvar vocês da fome e da morte que seria certa. Então Deus, irmãos, ele trabalha de forma que às vezes nós não entendemos, achamos que está sendo maldição em nossa vida, mas Deus transforma a maldição em bênçãos. Foi o que aconteceu com José. E José foi colocado como governador do Egito porque ele era fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo preso lá no Egito. Ele foi usado por Deus, ele se manteve fiel. Então, nós aqui vemos que Deus ele cumpriu a promessa que ele fez a Abraão, e depois quando José trouxe a família de seu pai e seus irmãos para morar no Egito, foi cedido ali uma área para que eles morassem. Eles eram poucos, como diz aqui, Salmo 105, e agora já era uma grande nação dentro do Egito. E o faraó,
Ele teve medo de que eles pudessem tomar o Egito da mão deles, porque eles se tornaram uma nação dentro do Egito. E aí começou a escravizar os descendentes de Jacó. Nessa ocasião, José já tinha morrido, aquele faraó que disse para trazer a família de José para o Egito também já tinha morrido, já era um outro faraó, e ele foi cruel. Mas mesmo assim, Deus esteve com o povo de Israel. Mesmo eles sofrendo, mesmo sendo escravos lá no Egito, Deus estava com eles e Deus tinha um plano, que era o quê? Levá-los para a terra prometida. E depois Deus então chama Moisés, e Moisés é que vai conduzir o povo para a libertação. Houve resistência de Faraó em liberar o povo lá do Egito para sair, para viverem a vida livre e adorarem o Deus verdadeiro, mas no final da 10ª praga, Faraó não teve mais como rejeitar, liberar o povo. Ele então disse, olha, vão todos, homens, mulheres, crianças, os animais, levem tudo. E aí eles foram. E sabemos exatamente o que aconteceu com o exército de Faraó, que depois foi atrás do povo de Israel para poder trazê-los de volta, mas Deus providencialmente conduziu-os para que eles fossem chegar num lugar onde não havia mais saída, que era o Mar Vermelho, montanhas dos lados e o povo ali e o exército de Faraó atrás. E aí o povo novamente começa agora ali a se queixar que estavam ali para morrer na mão do exército de Faraó. Mas Deus proveu o livramento. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram, e depois, quando o exército de Faraó entrou para atravessar também o mar, as águas se fecharam e ali eles pereceram. Então, irmãos, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de maravilhas. Nós temos que louvar esse Deus. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando estão passando por momentos difíceis. Nós também passamos, mas nós deveremos manter a nossa confiança em Deus, porque não há mal que dure para sempre. Tudo isso vai ter um limite, vai ter um fim. Nós temos que nos manter fiéis a Deus, sabendo que Ele está no controle. E então, quando nós começamos a louvar a Deus, mesmo no sofrimento, Deus, Ele opera maravilhas. Foi o caso de Paulo e Silas na prisão, sendo açoitados, acorrentados, ali presos nos troncos. Eles louvaram e cantaram hinos, oraram na prisão, e à meia-noite o anjo abriu a porta da prisão, houve um terremoto, e eles então tiveram as correntes soltas das suas mãos, dos pés, e não fugiram, estavam ali. E então tiveram ainda a oportunidade de falar para o carcereiro, e o carcereiro se converteu por causa do testemunho de Paulo e Silas. Então, irmãos, sofrimento todos nós temos, mas mesmo no sofrimento, nós temos que louvar a Deus, porque Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Nunca nos esqueçamos do que Deus fez por nós, em nossa família, com os nossos parentes, as maravilhas que Deus operou, milagres, e não nos esqueçamos também das maravilhas que Deus operou no passado com relação ao povo de Israel, quando eles foram tirados do Egito para Canaã, e que Deus esteve à frente e sempre dando vitórias ao seu povo, aqueles que confiavam nele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. Eu já estava esquecendo. Quero fazer uma pergunta para vocês. Tem você louvado a Deus mesmo no sofrimento? Se você tem uma experiência, pode colocar aí nos comentários do canal Hora Tranquila. E agora sim, não nos esqueçamos. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.